poderia citar uma lista bem grande de benefícios, mas, assim, o principal para mim, que acaba carregando vários outros nas costas, é previsibilidade. Eu consegui saber o quanto que o meu time entrega ou tem capacidade de entregar, e o quanto que ele está entregando, e com isso eu consegui saber quanto que ele vai entregar em cima das demandas que a gente já tem. Isso tanto para um stakeholder quanto para o líder do time é assim, não tem preço. Na verdade tem preço, né? Mas porque como qualquer framework ele tem um preço. Alguém precisa organizar isso tudo, fazer funcionar. Se é uma métrica ou se é alguma análise específica, por que não essa pessoa que está solicitando, ela consegue ter ali as ferramentas e desenvolver uma análise, alguma coisa do tipo ali, de uma forma mais rápida para atender as necessidades e deixar para que o time especialista de dados consiga realmente desenvolver algo que vai agregar valor do maior volume, né, de pessoas dentro de uma área, por exemplo, né? Porque muitas vezes um produto ele é solicitado ali para atender um pequeno grupo de pessoas. Não que isso não gere valor, mas em relação à prioridade que a gente tem no momento, né, seria o ideal a gente definir essa prioridade para a gente conseguir fazer as entregas e não se tornar também, né, aquele ponto da pastelaria que a gente sempre fala. Então, você dá um poder maior também para das áreas de negócio conseguir desenvolverem ali seus próprios produtos, mesmo que num ambiente ali que não seja produtivo, mas para tomada de decisões e depois, num segundo momento, seguir ali com o desenvolvimento de um produto que atenda, né, a mais áreas da empresa. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Seja bem-vindo a mais um episódio do Analytics Talks, o nosso vosso aprendizado semanal sobre o tema de dados aplicado a produto, a marketing, a RH, tudo que você possa fazer. Como sempre, eu, Gustavo Esteves, sou o host aqui desse podcast e muito bem acompanhado do Luke Cage do Analytics. Desculpa qualquer coisa, gente. O Luke Cage do Analytics, cara. Quero ver quem pegou essa referência aí da Marvel. Luke Cage é muito bravo, tá maluco? Brabíssimo. Tá vendo? Quem dera tá com esse shape, né? Pô, tu não tá com esse shape, mas tá com a mesma estirpe. Talvez. Tá vendo aí, pô? O que o Luke Cage é como Marvel e herói, tu é como Analytics ali. A prova de tag ruim. Sim. Vamos falar hoje, Luciano, sobre Agile Analytics. Será que dá pra gente aplicar Kanban, Scrum, metodologias ágeis dentro de Analytics? É uma coisa que eu vejo pouca gente falar. Apesar de, para montar um pouquinho aqui a pauta desse livro, eu comprei um livro chamado Agile Analytics dentro da Amazon, inclusive, que eu nem sabia que existia. Inclusive, acho que eu devo ser o quinto a avaliar o livro dentro da Amazon, porque eu não sabia que existia. Então, vou deixar o link para a galera descobrir em inglês. Mas é bom, é interessante o livro. E para ajudar a montar um pouquinho essa pauta aqui, a gente conversar um pouco sobre. Para isso, estão aqui pessoas que vão ensinar a gente. Que são os especialistas de verdade, né? A gente não entende sempre... porra nenhuma. É aquela consultoria gratuita. A gente traz um tema que a gente quer aprender, chama pessoas de mercado que sabem, e agora essas pessoas vão ensinar a gente e toda a nossa audiência. Pra mim, Scrum é o nome de algum jogo da Steam. Sacanagem. Para poder compor esse podcast maravilhosamente bem, eu tenho a honra de chamar Francine Santana e Pedro Reck. Vou pedir para Francine começar se apresentando para a galera agora na tela aí, depois o Pedrão se apresenta também, porque ladies first, né, Pedrão? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, muito obrigada pelo convite aí, por participar aqui do podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Francine Santana. Hoje eu estou como Analytics Engineer pleno no Grupo Boticário. Trabalho oficialmente assim, na área de dados há aproximadamente 2 anos, comecei ali em 2022, mas eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar com dados mesmo ali no finalzinho de 2018, no início de 2019, quando eu fiz uma transição de carreira ali para a área do marketing digital. Então, eu já conheço Métricas Boss aí há bastante tempo, inclusive aprendi muito Tag Manager Deus. E Google Analytics com vocês ali no Métricas Boss Premium. Não fale isso não, cara. O pessoal da Boticário vai assistir isso aqui. É isso aí, mas eu aprendi bastante aí com vocês.
Durante a minha trajetória ali dentro do marketing digital, eu fui MEI, microempreendedor individual, então eu fui tipo um faz tudo dentro do marketing digital. Então eu precisei aprender bastante coisa aí com vocês. E hoje, né, especificamente, eu saí da área do marketing digital, desde que eu entrei no Grupo Boticário, o mês que vem vai fazer 1 ano. Eu trabalho mais na área de operações ali, voltado para a área de supply, suprimentos. E estou muito feliz, né? Espero poder agregar bastante aí nesse bate-papo, contar com um pouquinho da minha experiência aí com metodologias ágeis, principalmente dentro do grupo, né? E dividir com vocês aí essas experiências. Pô, obrigado, viu, pela moral. Obrigado por topar o convite. Com certeza vai ser um papo muito maneiro. Somado também ao Pedrão aí, Pedrão. Seja bem-vindo. Pô, pessoal, obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui, tô até um pouco nervoso, mas me apresentando um pouco, eu sou o Pedro, antes de mais nada, eu sou pai do Rafael, que toma a maior parte do meu tempo. Nas horas que ele deixa, eu estou como gerente de dados do Novo Mercado, uma escola de marketing digital. Eu trabalho com dados há mais tempo do que eu gostaria. Antes disso ter nome, né? Eu sou engenheiro de formação, então, mas eu sempre fui dessa área de mexer com números, né? Então, assim, desde a época do Excel 95, onde a gente tinha que aprender VBA para fazer as coisas funcionarem, foi dentro do Excel que idade, Pedro, vou te falar. Sim, sim. E aqui, para quem está enxergando, tem aqui um branquinho no cabelo também. Eu descobri que existe SQL, por exemplo, dentro do Excel 95. Que é uma coisa assim louca, porque a gente precisava conectar com bancos de dados da empresa no Excel 95. Eu nem sabia que o nome era SQL na época. E aí eu aprendi, tinha um select, alguma coisa lá que alguém tinha feito, e aí foi assim que eu aprendi. Fui me desenvolvendo conforme as pendengas foram surgindo, e isso de lá para cá é uma novelinha, mas eu fiz uma transição oficial de carreira, deixei de ser engenheiro na carteira de trabalho e virei profissional de dados ali por volta de 2018 mesmo. Aí eu entrei no marketing também. Tu tem quantos anos? Parece que tem 13 anos, porra. Eu tenho... Não, 13 exagerou, mas tu me dissesse assim... Não, mas 18 parece... tu passa batido. Não. Isso é a câmera. Isso é o remoto. Realmente, tu tava falando aqui no off o quanto tu investiu no teu setup. Passa essa câmera aí. Eu tenho 37 anos. Olha aí. Aí em 2018 fui pro marketing também. Mas a Francine também, se falar que tem 17, passa batido. Fácil. Pô, tá fácil. maluco. Fácil. Que isso? Eu é que não posso falar, cheio de cabelo branco. Não, mas o cabelo branco é charme. É isso que eu digo pra mim mesmo todo dia. Vim pro marketing também, assim como a Fran, que é uma excelente porta de entrada pros dados. Para outras drogas, né? Para outras drogas mais pesadas. E hoje eu respondo por toda a área de dados do Novo Mercado. Boa, que inclusive me falaram que tem um curso dentro do Novo Mercado do moleque bom lá, hein? Tem um moleque bom lá. Me falaram, teve um moleque gordinho assim, que gravou. Inclusive, não sei se a galera da produção já caguetou pra você sobre isso, mas que esse menino tava no final do curso vendo, enquanto ele falava ali e gravava, ele tava vendo o time dele tomar a surra do Manchester City na final do Mundial. Não fiquei sabendo. Não fiquei sabendo. Pode perguntar pra galera depois. Eu fiquei com meu telefone carregando no cantinho aqui, primeiro estava jogando contra o Manchester City. Aí eu dei play pra assistir na Globoplay, amarradão. Aí tô gravando, quando eu volto já tá 2-0. Falei, porra, que bom que eu não vi melhor isso. Gravar o curso, né? É melhor focar no curso. Mas sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado mais uma vez pela essa troca, por essa conversa. Vai ser bem legal a gente trazer vocês, não só que tiveram transição de carreira para essa área, como também tem experiência vasta em outras atuações da área de dados, né? A gente sempre fala que todo mundo em qualquer área trabalha
com dados. Todo mundo em qualquer área é analista de dados, uma vez que consome esses dados para tomar suas decisões. Aí depois a gente tem várias casinhas, como engenheiro, cientista, aí a gente vai entrando em várias casinhas. Mas o nosso propósito aqui é ajudar a nossa audiência a entender melhor como eles podem ser ágeis ao usar Analytics. A gente tem batido muito na tecla aqui no podcast sobre talvez essa democracia de dados, que é os dados estarem tangíveis na frente de todo mundo. Muitas vezes, a gente, para acessar alguma informação, a gente vai ter que abrir um chamado, sabe-se lá quando esse chamado vai ser priorizado, vai para o backlog para ser entregue. E se eu estou falando de metodologia ágil, até eu ter essa informação, não é ágil, né? Então, como é que a gente pode associar isso e usar isso? Eu queria começar aqui vou pedir para a Francine começar isso aqui, depois Pedrão complementar, que vocês contextualizassem para a gente e explicar, para quem está ouvindo e talvez não faz a menor ideia, que a gente está falando de Agile Analytics aqui, que é um nome bonito, mas a pessoa caiu aqui e falou, metodologias ágeis? Que porra é essa? Não necessariamente a pessoa precisa aprender e saber sobre, mas está aqui para aprender. Então eu vou pedir para começar pela Francine, depois Pedrão contextualizar também. O que são essas metodologias ágeis e qual a diferença entre essas, talvez, 3 mais conhecidas aí, né? Que é o Kanban, Scrum e o Lean. Qual a diferença entre isso? Contextualiza um pouco para a gente. Como é que vocês usam isso? Agora é a hora da gente aprender, Luciano. O Scrum é quando você tem dinheiro, o Lean é quando você é pobre. Ai, gente, não, muito legal. Contextualizando um pouquinho, né, só para fazer um disclaimer aqui, depois que eu finalizei a minha graduação, que não foi nem engenharia, nem área de exatas, nem tecnologia, foi na área de turismo mesmo, eu parti ali para uma especialização em gerenciamento de projetos. E isso foi lá em 2015 para 2015 a 2017, né, que foi o período dessa minha especialização. E eu lembro que durante o MBA, os professores seguiam muito ali o guia PMBOK, né, que era um guia que tem ali as boas práticas, os padrões para desenvolvimento de projetos, né, que é diferente de uma metodologia, né, então a gente tem ali todo o conjunto, né, de boas práticas para desenvolver um projeto. E eu via que aquilo era realmente um guia muito engessado, né, você tinha um começo, meio e fim, com muitas etapas, e alguns dos professores, eles citavam um pouquinho sobre metodologias ágeis, mas bem no finalzinho, né? Todo o conteúdo era baseado no PMBOK e complementava ali com a importância das metodologias ágeis de aprofundar esse conhecimento, né, depois. E na época eu não entendia muito bem, porque eu trabalhava ali com projetos mais voltados ali para projetos de eventos, projetos de gestão, não necessariamente aí nessa área de tecnologia. E depois, buscando entender um pouquinho mais sobre metodologias ágeis, eu percebi, né, e entendi o quanto as metodologias ágeis, elas vieram a partir de metodologias, digamos que mais retrógradas, né, uma metodologia mais voltada ali para a área de engenharia, de construção civil, que é onde para você desenvolver um projeto, você já criava ali todo o escopo desde o início e no final, você simplesmente entregava aquele projeto ali para o seu cliente final, né? Então, você não tinha muita interação durante a execução do projeto, você tinha mais interação durante o planejamento. E isso voltou aqui para o mundo mais de desenvolvimento, de tecnologia. Você imagina, você tem uma interação ali com o cliente final, desenvolver um software, por exemplo, eu quero um software assim assado, e chega lá no final, você entrega sem muitas validações, sem você conseguir dividir, né, as etapas ali daquele grande projeto, e no final o cliente acaba não ficando satisfeito, né? Então a metodologia... Gastando, inclusive, mais tempo planejando do que executando, né? Que era o que acontecia Exatamente. Muitas vezes, né? Eram tantas documentações, eu tinha um pavor de UML por causa disso, né? Que você tinha o caso de uso, e aí você tinha que ir fazendo tanta documentação que no final das contas as pessoas não conseguiam cumprir o prazo do projeto, porque antigamente, até um pouco antes, bem antes, né? Tinha o ciclo PDCA, né? Que era planejar, e aí você tinha cada uma das etapas, e aí até no livro do cara que fez o Scrum, ele fala sobre os paralelos que tinham, né? Que, de fato, os caras gastavam tanto tempo documentando que eles não tinham tempo para executar a tarefa. E aí, quando ele chegava no meio do final do projeto, ele tinha que entregar o projeto, e aí, pô, tem
um caso interessante que inclusive está no livro lá do Maluco do Scrum, que ele fala sobre o desenvolvimento de uma aplicação dentro do FBI, que os caras demoraram anos para poder conseguir fazer, e aí depois que colocaram uma metodologia ágil na frente, eles conseguiram entregar num custo de tempo muito menor, porque eles largaram toda essa porra de planejamento e jogaram pra casa do caralho. Isso, gastava-se muito tempo no planejamento, porque durante a execução, né, não teria essa interação para você fazer as alterações necessárias, né? Então, as metodologias ágeis, né, resumindo, ela veio para agilizar esse processo de entrega de valor, né, quebrando em etapas menores para que os times e tanto os stakeholders, os clientes internos, os clientes externos, pudessem participar e conseguissem ver valor ao longo da entrega e não somente ali no final. Pô. E aí o processo, nesse caso, ficou mais rápido, obviamente, né? Porque assim, o foco no final não era o todo, né? Era o produto. Então, se eu tenho que entregar um pastel, pô, eu não vou te passar a receita do pastel antes de entregar o pastel. Então, peraí, ó, fiz a massa aqui, experimenta. Sacou? Botei um pouquinho de sal aqui, temperei o recheio, experimenta. Então, acho que foi partindo muito desse princípio. Lógico que a gente não entrega pastel, mas Boa. foi muito em Não é cima disso que pastelaria a de galera... dados, né? Mas foi muito em cima desse processo de você conseguir trazer o cliente para dentro do processo de validação muito mais rápido do que antigamente a gente fazia, né? E eu lembro que, tipo, foi uma puta mudança, assim, que eu tava desenvolvendo nessa época já, e, porra, tudo era Kanban, tudo era metodologia ágil. Se eu não me engano, o Manifesto Ágil, que foi publicado, ele foi de 2001. Vocês podem me corrigir se eu estiver falando merda. Tá, pô. Mas foi de 2001, isso mudou a maneira com que as empresas de desenvolvimento de software estavam lidando com software no geral. E aí, pô, quem nunca sofreu com o processo de migração do PDCA pro coisa é menina ainda, né? É menino. É menino. É menino. Sacou? A gente saía Isso, louco e aí agora a gente vai parar de usar PDCA e vamos usar qualquer metodologia ágil. Meu irmão, era igual aquele podcast que a gente gravou com o Capra. Tipo assim, tu só se fode fazendo isso, sacou? Tu vai medir o resultado disso e todo mundo vai ficar tranquilo depois disso, depois, sei lá, uns 10 anos, sacou? Mas no final das contas é super valioso essa migração, né? Sim, e aí dentro dessas metodologias ágeis, né, existem ali algumas que são mais conhecidas, né? Se o Pedro quiser comentar um pouquinho, porque eu estou falando bastante aqui, pode falar. Mas eu tenho a minha prática maior ali é justamente com o Scrum e o Kanban, mas pode trazer aí, o Pedro, para a gente aqui. Claro. Dizer para a gente a diferença delas também. Um ponto assim que eu preciso falar, porque senão o meu engenheiro interior vai ter um treco, é que assim, planejar continua sendo importante, pessoal. Sim. A gente precisa saber o que a gente vai fazer. Sim, a questão é que lá atrás, em 1900 e Guaraná de rolha, ou antes até disso, o projeto era construir uma ponte, ou um prédio, ou sei lá o que era, um tanque. E o ambiente, as condições não vão mudar. Aquele rio vai continuar lá, eu posso começar a construir a ponte, tudo vai ficar igual até eu terminar de construir a ponte. Só que para desenvolvimento de software, para pegar o exemplo mais fácil, não é assim que a coisa funciona. Tudo muda. Né? Um projeto de 1 ou 2 anos, nossa, é outra empresa depois de 2 anos que começou o projeto. É esse que é o problema dos modelos tradicionais em relação aos modelos ágeis. Né? A agilidade está lá para não só compensar, mas para considerar essas mudanças nos cenários e fazer com que no final a gente construa uma ponte onde não tem mais um rio passando embaixo. Então esse é o disclaimer que o engenheiro precisa fazer. Mas esses itens assim que o Gustavo levantou, o Scrum, o Kanban e o Lean, eu acho que são sim os termos mais famosos. Eles são bem diferentes entre si. Vou começar pelo Lean, que é o mais abrangente, se é que eu posso dizer assim. É engraçado porque lá em 2011, eu acho, quando eu fiz o meu mestrado, a gente estudava Lean, em engenharia ainda, porque Lean não é uma coisa
nova e também não é restrita a desenvolvimento de software. É uma coisa super antiga que começou para montar carro. O Lean, não sei se eu posso dizer que nasceu, mas talvez o maior uso, né? Inicial. Para quem já ouviu falar ou já estudou, era uma coisa que chamava, ou se chama ainda talvez, de sistema Toyota de produção. Exatamente. E aí, assim... O Scrum também é baseado nisso, né? Tudo meio que saiu daí. Não necessariamente evoluiu daí, mas são dissidências que vão sendo criadas. E a história que eu gosto de contar é que essa forma de fazer carro, hoje todas as fábricas usam. Só que a Ford não pode dizer que usa o sistema Toyota de produção. Então, Lean ou manufatura enxuta ou qualquer que seja o nome que se dá hoje em dia. Então, essa é a pegada. Mas o Lean é uma filosofia de trabalho onde a gente evita o desperdício e foca na geração de valor. Então, dentro do Lean existem ferramentas, existem frameworks e várias coisas desse tipo, sendo o Scrum e o Kanban duas delas, mas é um agregado de formas de pensar e de ferramentas que fazem com que a gente foque no que gera valor para o cliente final e não gaste tempo desenvolvendo coisas que não vão gerar valor, ou pelo menos gaste o mínimo de tempo possível. Então, sendo o Lean uma filosofia, um grande guarda-chuva onde as coisas estão dentro, o Scrum ele está mais para uma metodologia, para um framework mesmo, a forma de uma equipe trabalhar, bastante estruturada, né? Então, geralmente, com papéis definidos. Então, eu vou ter lá o Scrum Master, eu vou ter o PO, não necessariamente, mas na maioria das vezes, e se baseia em usar sprints, né, que são intervalos de tempo, classicamente aí de 2 semanas, onde a gente vê o que vai desenvolver, combina no início dessa sprint o que vai desenvolver, vai acompanhando e no final entrega ou não entrega aquilo que foi combinado. E o Scrum ficou muito disseminado, ou se acha que ficou disseminado por conta das dailies. A daily então, é o lance assim. Tá fazendo daily, weekly... Tá ligado agora aí o que é. A weekly já foi uma adaptação, né? Porque o perfeito. esquema do Scrum é em cima da rotina de daily para você poder fazer o alinhamento. São 3 perguntas até que você tem que responder. Porque a galera hoje faz daily, mas daily de 1 hora não é daily, né? Que a daily dentro da origem é 15 minutos, de 10 a 15. Então, assim, a galera usa o termo, mas nem sabe para que serve. E aí é natural também, né? Porque a parada cresceu muito. Mas tem algumas perguntas que você tem que responder, né? O que tá te atrapalhando a executar as tarefas? O que você executou no dia anterior? O que você tem para fazer hoje? Tô falando merda? Exatamente. É isso aí. E a daily, sim, que a gente falou antes que o marketing digital é a porta para outras drogas. A daily, sim, é uma porta para drogas bem piores, porque é muito fácil fazer uma... Agora a gente faz daily, então a gente usa Scrum, então a gente faz desenvolvimento ágil e aí vira daily de 1 hora. Então é muito comum. E por final, o Kanban não sei se eu posso chamar de ferramenta ou framework, eu acho que é uma ferramenta, mas é aquele quadrinho clássico que a gente vê em vários treinamentos, prints, enfim, que é onde a gente separa as tarefas por fazer, fazendo e feitas. Não necessariamente essas etapas, mas mais ou menos nessa pegada, onde a gente tem autonomia para pegar as tarefas de uma etapa e passar adiante, né? Então, tem muita coisa aqui por detrás disso. Parece ser super simples, na verdade até é simples para poder ser ágil, mas é basicamente isso. Então, a gente ter visibilidade dessas tarefas e conseguir mover elas através desses status, dessas etapas, assim. O famoso GTD. Ô, Luciano, só que em alguns minutos de podcast a galera já aprendeu sobre metodologia ágil, já aprendeu um pouquinho sobre transição de carreira. Já aprendeu que se a daily que eles fazem dura mais do que 15 minutos, já eles não usam o Scrum. Já aprendeu o que é Kanban, Lean, Scrum e sobre a diferença entre essas situações aqui. Eu acho que, pô,
Isso é muito, já tá valendo muito, tá não? Tá valendo bastante. Ok, isso tá maluco. Eu nem Inclusive, cobrei ninguém ainda, não nada. cobramos nada ainda, tá maluco. Inclusive, o que eu queria agora trazer pra Francine, pro Pedro, Luciano também, mas acho que Francine e Pedro aqui, principalmente, em cima do que vocês atuam, Pedro no Novo Mercado, Francine no Grupo Boticário. Quais são esses principais benefícios que as metodologias ágeis trazem para dentro das empresas que fazem com que existam hoje profissões como o agilista? Tem um cara que é o agilista. Às vezes ele trabalha em alguma empresa só para ser a mãe, o pai das metodologias ágeis aplicadas a todas as áreas. Então, quais são os benefícios de fato tangíveis? O que vocês veem na vida de vocês hoje em dia da empresa, na profissão de vocês hoje em dia, que essas metodologias ágeis auxiliam na produtividade, entrega, resultado, análise no dia a dia de vocês? Que aí daqui a pouco a gente começa a conectar isso com analytics, né? Não, legal. O que eu posso dividir, assim, das experiências que eu tive, né? Eu, vindo do marketing digital, eu já estava acostumada a ser bombardeada por análises repentinas, né? Não voltadas ali para dados especificamente. Então, Quem minhas nunca, vendas estão né? caindo, o que está acontecendo? O que significa esse percentual aqui que diminuiu um pouquinho? E então eu tinha que ir atrás de fazer análise sem muitos processos, a gente tinha que definir ali na hora as prioridades sem uma metodologia definida, né? E em agência, a gente sabe quem manda é o cliente, né? Então a gente está ali, não dá para tentar trabalhar tanto metodologias ágeis Ó, ali com eles, né? mas já pra te dar uma Mas, moral, pensa que você não tá na agência e você tá 6 e pouca da tarde, uma véspera de feriado, conseguindo estar no podcast. Olha aí. tá vendo? E hoje eu consigo entender muito bem, né, essa diferença e os benefícios muito também, né, por conta dessas experiências. Então, depois saindo ali da área ali que eu trabalhava muito na parte de mídia, de performance, eu fui para a área de dados. Os clientes não deixaram de pedir análise, mas ali a gente já tinha, né, dentro da equipe de dados, a gente já tinha um processo mais estruturado, não tinha ali uma definição muito ao certo de qual metodologia era, mas a gente tinha ali as nossas dailies, mas a gente não fazia todos os meets de Scrum, então era uma mistureba, A lá dele de uma hora. ali. Então, assim, mas depois, né, que eu entrei dentro do Grupo Boticário, a gente tem ali uma metodologia realmente mais definida, que a gente utiliza o Scrum, mas com alguns traços ali do Kanban, na verdade, né? E o Kanban, só trazendo um ponto, né, muita gente conhece o Kanban ali pelo Trello, né? Quem nunca utilizou o Trello para poder fazer as Verdade. atividades? Então, tá muito associado ali. Mas dentro do contexto ali de metodologias ágeis, eu acho que o principal benefício, né, além da gente conseguir dividir essas entregas, a gente consegue definir principalmente as prioridades, o que a gente vai focar hoje. Hoje eu atuo muito ali voltado na parte de BI, então desenvolvimento de dashboards. Então a área que eu atuo ali, eu quero desenvolver esse projeto. Ok, a gente constrói ali um backlog para entender qual que é a prioridade. A gente também consegue dividir ali dentro da nossa equipe, porque criar um dashboard não é só criar um dashboard, né? A gente tem que criar as tabelas, a gente tem que entender onde estão esses dados, a gente tem que criar a documentação. Então, a gente consegue dividir as etapas muito certas ali e a gente consegue também planejar como vai ocorrer essas entregas, né? Então, e o cliente, ele consegue também participar de todo esse processo, né? Quando eu falo cliente, eu estou falando ali do cliente interno. Então, ele consegue participar de todo esse processo. A gente define as sprints que a gente vai conseguir entregar a cada etapa, a gente consegue reportar ali os status, alterar alguma coisa. Às vezes a gente também consegue incluir algumas atividades fora do backlog também, então misturando um pouquinho ali o Scrum com o Kanban. Então, eu acho que o principal benefício é realmente a gente conseguir dividir essas entregas, ter uma interação maior para que a gente consiga entregar algo que realmente vai gerar valor ali no final e a gente também consegue minimizar, né, alguns erros, alguns problemas que naturalmente acontecem ali durante o processo. Então, um dos maiores benefícios é realmente essa entrega ali dividida em etapas e a interação ali com a área. Eu poderia citar uma lista bem grande de benefícios, mas assim,
o principal para mim, que acaba carregando vários outros nas costas, é previsibilidade. Eu consegui saber o quanto que o meu time entrega ou tem capacidade de entregar, e o quanto que ele está entregando, e com isso eu consegui saber quanto que ele vai entregar em cima das demandas que a gente já tem. Isso tanto para um stakeholder quanto para o líder do time é assim, né, não tem preço. Na verdade tem preço, né? Mas porque como qualquer framework ele tem um preço. Alguém precisa organizar isso tudo, fazer funcionar, mas vale muito a pena saber, conseguir ter previsibilidade das entregas do time. É muito poderoso para muita gente e melhora muito, muito, muito a percepção de valor do time de dados, das pessoas em relação ao time de dados. Então, é tudo em cima de previsibilidade. Legal. Acho que vocês trocaram um ponto que é bem maneiro, que é sobre, agora que o Pedro trouxe no final e que a Francine trouxe no início, né? A Francine falou, pô, hoje eu tô atuando muito na parte de BI com a produção de dashboards. Legal. E o Pedro trouxe agora sobre previsibilidade, isso ajuda muito a área de dados. E aí a gente tá falando de Agile, e lá no início eu falei assim, pô, como é que a gente consegue deixar os dados democráticos? Como é que a gente consegue tornar isso ágil, uma vez que muitas necessidades de times que talvez estão em sprints não foram solicitadas antes deles estarem nas sprints, né? Vai ser solicitada durante. E aí imagino agora que, sei lá, terça-feira tem um time na sprint, e aí chega lá, Francine, precisamos de um dashboard para ser entregue essa semana, porque a gente tá na sprint, pô. E aí a Francine fala assim, as análises não pararam de chegar, mas talvez existam formas, que é o que a gente está trazendo aqui, de tornar isso um pouco mais estratégico e também organizado. E aí a minha questão aqui em cima de vocês é justamente isso. Como que a gente une esse Agile, que são as metodologias ágeis que a gente está falando, a Analytics e ao nosso dia a dia de trabalho com dados? Por que eu estou dizendo isso? Porque, de novo, na minha opinião, e a gente já teve podcast aqui na Métricas Boss que foi falado sobre isso, foi sobre, talvez a Francine deve estar no desespero, assim como eu já tive desesperado, Francine, eu te entendo, que é sobre o dashboard overload, né? É a quantidade de gente que pede dashboard, parece que para resolver um problema de dashboard é pedir outro dashboard. Isso acontece em demasia. Parece que a gente está vivendo um WinZip de dashboard, né? Você abre o dashboard para abrir outro. Então, como é que a gente consegue aplicar essas metodologias ágeis ao nosso dia de analytics? Eu trouxe o exemplo de dashboard, de brincadeira aqui, mas não só isso, né? Em cima de mensuração. Alguém está aplicando metodologia ágil, mas não foi solicitado nada planejado antes para a área de dados mensurar uma coisa que está sendo feita. Então, como é que a gente consegue unir esses dois mundos para que tanto a nossa área de analytics e de dados consiga ter esses métodos ágeis sendo aplicados no dia a dia, como também as outras áreas beberem dessa fonte e entender que a gente pode unir esses super gêmeos, ativar aí? Vou começar pelo Pedro, essa daí, depois a Francine complementa. Aí, Pedro, peguei pra você. Tu achou que só a Francine ia abrir as perguntas, tadinha? Não, mas é porque agora esse Super Gêmeos ativar foi outra pessoa que entregou a idade, né? Mas eu já entreguei no início com os cabelos brancos, tá tranquilo. Tá bom, tá bom. Uma frase que eu sempre falo aqui no time, falei em outros times, todo mundo tem que ser adulto. Então, assim, se eu recebo uma mensagem no Slack do CEO dizendo, Pedrão, vai ter que fazer para hoje porque o negócio precisa, cara, a gente vai ter que fazer para hoje porque o negócio precisa. Ponto final, acabou. A gente vai ter que dar um jeito, alguém vai sofrer, a gente vai falar com essa pessoa, olha, a tua entrega que era para sexta não vai rolar porque o negócio precisa mais dessa outra entrega aqui. Dói, mas a área de dados ou qualquer área não pode ser mais importante que o negócio. Ponto final, acabou. Dito isso, para todos os outros casos, a gente precisa ter, não só para resolver esse problema ou mitigar esse problema, mas a gente precisa ter bom relacionamento. A gente precisa trazer o stakeholder para perto, e isso faz parte do core da agilidade. Ter o stakeholder perto do processo.
Isso vai fazer com que ele entenda, olha, o processo é esse, se eu não fizer essa parte, eu não consigo te entregar. Ah, mas eu não faço questão... Não precisa fazer documentação. Quem nunca ouviu, né? Documentação não é importante, eu não preciso. O Luciano até E, de treme. novo, tem que ser adulto. Olha, a documentação é importante por causa disso, disso e disso, mas se o negócio precisa, parará, claro, aí o negócio tem que precisar mesmo, e não é sempre que o negócio realmente precisa daquela entrega para sexta-feira, às 6 da tarde, mas se o stakeholder estiver perto, tudo isso fica muito, muito, muito mais fácil. Não só perto de relações pessoais ou profissionais, mas perto do processo. Então, quando ele faz uma demanda, olha, sei lá, diretor de marketing, a demanda entrou aqui, a gente vai priorizar ela semana que vem, ou daqui a 2 semanas, ou daqui a 3 semanas. E manter esse diálogo próximo para que ele tenha a oportunidade de responder. Putz, Pedro, daqui a 3 semanas já vai ser tarde demais. Não consegue para daqui a 1 semana? E a gente vai negociando e vai deixando ele a par do que está acontecendo. E aí volta para o Kanban. Por exemplo, né, ele pode entrar no nosso quadro do Kanban e ver onde é que está a demanda dele. E quem é que está fazendo, está com alguma dificuldade. E volta para a pergunta anterior, né? Quais são os benefícios da agilidade? É isso. A pessoa vai estar perto do processo e vai estar acompanhando o que está acontecendo. E isso gera muito menos atrito. E eu concordo muito com o Pedro nesse ponto de trazer os stakeholders para perto, porque a gente mostrando o processo, desde ali da concepção do dado, trazendo os dados da origem, para o desenvolvimento ali da tabela, do desenvolvimento do dashboard, o quanto tempo aquilo ele representa ali dentro da nossa sprint ou até na nossa entrega final. Então, não é algo que a gente vai conseguir fazer rápido, né? Por exemplo, vou desenvolver um dash em 1 semana, criando a tabela, documentando. Esse não é o processo ideal, né? Então, trazer o stakeholder para perto é super importante. E uma das coisas que eu vejo que lá no Grupo Boticário é bem forte é você levar toda essa questão da estrutura de dados, o conhecimento, né? Tornar o colaborador, independente da área que seja, data-driven. Porque se ele quer alguma coisa urgente, por exemplo, por que você quer a construção desse dashboard, nesse momento? O que ele vai te agregar de valor nesse exato momento? Se é uma métrica ou se é alguma análise específica, por que não essa pessoa que está solicitando, ela consegue ter ali as ferramentas e desenvolver uma análise, alguma coisa do tipo ali, de uma forma mais rápida para atender as necessidades e deixar para que o time especialista de dados consiga realmente desenvolver algo que vai agregar valor do maior volume, né, de pessoas dentro de uma área, por exemplo, né? Porque muitas vezes um produto ele é solicitado ali para atender um pequeno grupo de pessoas. Não que isso não gere valor, mas em relação à prioridade que a gente tem no momento, né, seria o ideal a gente definir essa prioridade para a gente conseguir fazer as entregas e não se tornar também, né, aquele ponto da pastelaria que a gente sempre fala. Então, você dá um poder maior também para as áreas de negócio conseguir desenvolverem ali seus próprios produtos, mesmo que num ambiente ali que não seja produtivo, mas para tomada de decisões e depois, num segundo momento, seguir ali com o desenvolvimento de um produto que atenda, né, a mais áreas da empresa. Eu só acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com, uma vez que estamos utilizando metodologias ágeis, a gente não sair de um Lean, ou sair de um Kanban, ou de um Scrum, para ir para um Extreme Go Horse. Porque eu acho que tem que ficar muito claro os pontos onde esse stakeholder vai interferir na metodologia. Porque uma coisa é algo que é pontual, mas dentro de um cenário de diversas empresas que eu acabo acompanhando, isso tem que ser uma exceção e você tem que garantir que seja uma exceção. Porque o cenário que eu mais vejo é o contrário, né? Uma vez que você abre essa brecha para que esse cara te demande num Go Horse, e aí só para poder contextualizar, Go Horse vem de um meme criado em cima de metodologias ágeis, onde não existe metodologia ágil. Faz o que eu tô te mandando, bate a mão na bunda do cavalo e ele só corre.
É isso, é o Go Horsing. Digite Extreme Go Horsing no Google que você vai ver esse meme aí, que é bem antigo, inclusive. Então, acho que essa troca tem que estar muito clara. Até porque a demanda de uma tarefa urgente, ela depende de ser uma oportunidade. Tem a diferença, né? Ou ela é uma puta oportunidade, ou ela é uma puta falta de planejamento. Então, acho que, de novo, não desconsiderando o planejamento nunca, né? Porque se a gente tiver tudo mapeado em cima de todos as análises que a gente tem, principalmente os objetivos alinhados na área de dados, sobre todas as informações que são pertinentes para cada time e que leva a gente para o objetivo principal, a gente diminui essa fricção, não do ponto de vista de aceitar uma tarefa que veio top-down na tua cabeça, sacou? Ela vem, tipo, de baixo para cima, né? Então, peraí, vamos arrumar a casa primeiro, para que isso vire uma exceção. Porque se essa demanda urgente do seu CEO que pediu aquele dado lá vira uma regra, isso também não é saudável a longo prazo e no final a culpa é tua. Porque você acho que tu falou muito bem, né? Todo mundo tem que ser adulto, né? Só que o seu CEO lá também tem que ser adulto para poder entender a troca do que está sendo feito. Então, acho que eu concordo contigo, né? Tem demandas que a gente não tem o que fazer, tem que ser executado. Mas nesse momento tem que ser feito um debriefing em cima dessa demanda. Porque se for uma puta oportunidade que a gente encontrou, beleza. Essa puta oportunidade trouxe quanto de resultado? Porque se ela não trouxe resultado nenhum, tu vai ficar trazendo quantas putas oportunidades? O que define o que é uma puta oportunidade? Porque assim, é em cima do impacto versus custo? Porque qual o custo de eu poder extrair essa informação aqui para você perante ao resultado que a gente vai ter? Tudo isso tem que ser trocado e todo mundo tem que ser adulto, não só o time de dados. Beleza? Aí agora Pô, foi o meu abre o momento seu de coração. desabafo. Ele abriu o coração aqui para aproveitar o momento, né? Mas acho que vocês trouxeram um ponto bem legal sobre as metodologias ágeis aplicadas à nossa área. E aí, acho que é muito importante trazer ainda uma visão a mais, que é uma visão sobre a democratização do acesso aos dados. E aí tava recordando aqui, enquanto vocês estavam falando, deve ter uns 2 anos, eu não vou saber o número do podcast, do episódio, que a gente gravou um podcast com um cara chamado Thiago Andrade, que na época ele era o Chief Data Officer da Americanas.com, B2W, como tudo. Deve ter uns 2 ou 3 anos. Não, mais. Tem? Tem mais. Mais? Foi o episódio 63. Ah, nem fudendo. Nem por um decreto tu sabe o número. Nem fudendo tu sabe. Chutou lá, caralho, aqui. Mas tem um tempo já. Foi, pô, bastante tempo mesmo. Então, talvez mais de 3 anos. E pra você ver, o Thiago, uma frase que até hoje me marcou, que ele falou, que foi: a minha área de dados, ela é a área que tem que deixar de maneira ágil o consumo de dados para as outras áreas. Então, o meu projeto com o meu time é um projeto de qualidade do dado, onde a gente garante que esse dado é correto, confiável, e paralelo a isso é o que a gente pode fazer para prover para as áreas de negócios um consumo do dado de maneira mais rápida. Por quê? Porque se toda vez que eles precisarem de um dado, eles tiverem que me consultar, Sim. todo mundo fizer isso, eu vou ter que contratar mais gente para a empresa, é mais caro para a empresa, e cada vez a gente vai criando uma bola de neve absurda aqui. Sim. E aí tá Porque muito eu não mais vou conseguir ligado... dar vazão à quantidade de demanda que as pessoas vão pedir. Então, como é que eu permito que isso aconteça de maneira fácil? E aí, até de maneira hierárquica, tá? Ele trouxe isso, ele falou, pô, uma pessoa que é mais sênior, eu criei como se fosse um Power BI da empresa, onde a pessoa cria o próprio relatório. A pessoa menos sênior, ela tem acesso XPTO a essa ferramenta que a gente criou, que permite que ela consuma os dados de PDV, ponto de venda, de logística, que a Francine trabalha, entre outras frentes aqui, para que essa pessoa, que é quem de fato está gerando ali a análise para o negócio e toma das decisões, ela consiga fazer isso de maneira rápida. E eu acho isso do caralho, que é um pouco de exemplo prático de uma empresa que fez isso anos atrás, e a gente está aqui discutindo sobre a Agile Analytics ainda, e a gente vai discutir muito tempo sobre metodologias ágeis aplicadas a isso, mas como o pensamento dessa empresa e desse cara lá foram, para mim, para frentex, assim, pra cacete, sacou? Que é como eu consigo pensar de maneira prática o que o Pedro falou também aqui, que é
dados têm que gerar valor para o negócio, que a Francine falou. Se eu não equilibrar o que as pessoas estão pedindo e elas entenderem o tempo que leva isso, eu tô ferrada. Então, eles entenderam que existem projetos que vai convencer, como a Francine trouxe e tudo mais, mas para que eu tenha tempo nesses projetos, em cima de olha o que eu vou fazer aqui agora, um trocadilho maravilhoso, em cima de uma equipe enxuta, gostaram, né? Eu tenho que conseguir deixar a galera fazer um self-service analytics aí, praticamente. E aí né? a gente está falando, nesse caso, não só propriamente da metodologia ágil, né? Porque Isso. uma demanda tem que ser a descentralização Exato. disso. Porque a gente fala muito aqui sobre o lance de a gente ter uma verticalização da área de dados, mas que dentro de cada silo a gente tenha um representante de dados ou até um cara especialista em dados daquela área. Porque assim, Data owner, né? aí o que o Data Owner vai fazer? Provisionar estruturas de dados dentro de um mesmo ciclo, dentro do mesmo núcleo de dados que a gente vai computar para toda a companhia em algo mais palatável, mais fácil, mais ágil para esse cara consumir. Então, não sei se a galera concorda aí, né? Mas acho que isso por si só tem que ser uma demanda que é perene à jornada, né? Então são duas coisas que são perene à utilização de metodologia ágil, né? É fazer o debrief para poder entender as interrupções do motivo do que você está utilizando a metodologia ágil. E, de novo, a descentralização dos dados, dentro dessa vertical de dados, tem que ser também uma demanda que vai ser perene à jornada. Então, por exemplo, num debriefing desse caso que você estava falando, né? Gerou, agregou um puta valor àquela análise. Mas ela gera e agrega esse valor só para essa área. Então, vamos colocar isso dentro e democratizar essa informação que a gente acabou de descobrir depois que o CEO otário foi lá e atrapalhou a gente no nosso sprint. Sacou? Isso é útil para mais alguém? Esse debriefing é muito importante de ser feito, porque aí, de novo, isso transforma uma interrupção onde a gente encontrou uma oportunidade, só que não pode ser uma oportunidade só para um silo, né? Ela tem que ser para a companhia como um todo. E aí a gente começa, né, a brincar, porque, tipo, pô, se descentralizar a informação for uma demanda, tipo, a gente vai diminuir muita da fricção, porque esse cara nem vai precisar me atrapalhar no meio da sprint, sacou? Para poder trazer essa oportunidade ou uma demonstração da falta de planejamento que ele teve sobre a informação que ele precisa. Mas antes do Pedro e da Francine falarem se concordam, a visão deles em cima do que você trouxe, você falou uma parada que me lembrou do nada, assim. Você falou assim, para deixar isso mais palatável para as pessoas consumirem. Sabe o que é palatável para as pessoas consumirem, você? Sei. O que é? Coffee mais muito forte, porra. Toma esse Ed na tua cara. Beleza? Ó, Drip Coffee, inclusive, aqui, ó. Vou pegar o Drip Coffee aqui para vocês verem. Tem café Drip Coffee, café em cápsula, café em grão e 15% de desconto para você na descrição de qualquer lugar onde você esteja vendo, beleza? Se tiver no Spotify, tá no Spotify. Se tiver no YouTube, tá no YouTube. Só você ir na descrição que você vai ganhar e garantir 15% de desconto. Quinzão. Quinzão. Você tem uma coisa que a galera de Agile, de Analytics, de dados, de marketing gosta, Porra, é de um café. cafezinho. Pô, e você tomar um cafezinho para poder ver quão ágil você pode ser no seu dia, pô, tá maluco? É o combustível. Ó, o combustível, tá maluco. Toma esse Ed aí que ficou bom, hein? É muito bom, porque a galera não sabe, né? Mas eu também não sei em que momento vai aparecer o Ed, sacou? Eu fico aqui, eu só sei que eu tenho que falar, coffee vai muito forte. Onde é que tiver o café, eu tenho que puxar, entendeu? Mas voltando aqui agora, no que o Luciano trouxe, na visão dele, Francine, Pedro, vocês concordam? Qual a visão de vocês sobre aquele... Pode discordar, tá? Pelo amor de Deus. Fica à vontade. Quem começa dessa vez? Vocês escolhem, a bola tá quicando. Aí, ó, Francine malandra. Vamos ver, né? Vamos ver, né, Francine, o quanto que o Pedro discorda, né? Eu achei uma grande bobagem isso que o Luciano falou, discordo do começo ao fim. Assim, puxa, agora dá vontade de sentar numa mesa de bar e falar só sobre isso, né? Mas, primeira coisa, eu discordo do termo. Eu acho que o Luciano falou que tem que ser uma demanda. Aqui no time, é uma coisa que eu gosto, eu aprendi em outras empresas, eu acho que isso não é demanda, eu acho que isso é missão do time de dados. Não é um cardzinho lá no board de tarefas, é missão do time. O time sempre vai precisar tá enxugando esse gelo
porque a gente nunca vai conseguir ter 100% de democratização e todas as pessoas da empresa saberem SQL, blá, 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 não vai acontecer. Mas a gente sempre precisa perseguir isso, porque senão é a bola de neve que o Gustavo falou. Vai ter sempre mais demandas, cada vez mais demanda, porque é aquele problema bom, né? A gente mostra para a pessoa que existe dado, que existe dashboard, e ela, nossa, sério? Me vê mais 5. E isso vai acontecendo, e aí aquela pessoa no cafezinho do corredor fala com outra, e aquele dashboard começa a andar pela empresa, e daqui a pouco tem um outro time consultando aquele dashboard. Olha, Pedro, eu vi que teu time fez esse dashboard para o marketing. Faz mais 15 para mim, por favor. E aí fica nisso. Então, o dashboard vira a paçoquita, né, Pedro? Que não tem como comer uma só. Você vai comer uns 15 paçoquita fácil. Aí o dashboard vira paçoquita. Não é pastelaria, não, é paçoquita. É bispo. É bispo. Mas aí o bispo não vai patrocinar a gente. Paçoquita patrocina, quem sabe? A Santa Helena tá muito mais próxima. O Bis já gastou muito dinheiro com o Morumbis, meu irmão. A Santa Helena tá mais próxima. E aí, pessoal, o que acontece é que no começo desse ciclo, ele é muito sedutor. Né? Para o analista que está lá na ponta, entregou um dashboard para o diretor de marketing. E o diretor de marketing adorou e pediu mais 5. Nossa, agora eu vou fazer mais 5 dashboards para o diretor de marketing. Eu vou ser o MVP dessa empresa aqui. O MVP da NBA, Most Valuable Player, né? Já que a gente está falando de Agile aqui, MVP é outra coisa. Mas isso é muito sedutor no começo. E aí, quando a gente vê, é pastelaria. E é difícil de fugir depois que já está nesse nível. Então, precisa ser dever, missão, como eu gosto de chamar, do time de dados prevenir isso. Vai continuar acontecendo em algum nível, com certeza, mas tem que promover isso e tem que ter ações concretas para isso. Aí tem muitas armadilhas nesse sentido, coisas que parecem que vão dar certo e não vão. Eu que abro meu coração, né? Porque eu já caí nessas armadilhas algumas vezes. Mas se isso não tiver no roadmap do time de dados como uma coisa perene e patrocinada por quem estiver acima do time de dados, se for o CTO, se for o CEO, se não tiver esse alinhamento entre as partes, não vai rolar. Não vai rolar, e aí, assim, cuidado com esse tipo de empresa. Boa. Eu concordo com o que você melhor, discorda. cuidado para esse tipo de empresa. Também. Eu concordo com o que você discordou, tá? Para mim tem que ser uma missão também. E acho que eu concordo e o que você trouxe é muito importante, porque aí a partir dessa missão é que a gente tem as demandas, né? Boa. Que a gente vai gerar para poder chegar nesse objetivo. Muito bom. E dentro do contexto ali que o Pedro comentou, eu acho interessante, porque ele traz muito uma visão, né, enquanto líder, e eu estou aqui, né, atuando como analista, mas na ponta. Então, assim, a gente tem percepções, embora concordo super com ele, mas a percepção do analista que está ali no dia a dia está sofrendo muito, né, com esses pedidos diretamente. O líder, geralmente, a gente acaba chamando a área que não está entendendo muito bem, né? Tem essa questão do alinhamento. Então, a questão do alinhamento em conjunto, enquanto time, né? O papel do líder também para poder fazer esse meio de campo, né? Porque, às vezes, a gente tem um papel ali, enquanto analista, de dizer sim, né? Exatamente como que funciona o processo, mas a gente também não pode ser tão incisivo ao ponto das áreas de negócio começarem a achar que a gente está querendo bloquear, né? E isso já aconteceu, não na empresa que eu atuo hoje, mas na empresa que eu trabalhei antes. Então, outras áreas, né, não o cliente em si, mas outras áreas começaram a enxergar a gente como se a gente estivesse bloqueando o processo, porque aí eles já estavam acostumados a entregar mais rápido, né, acostumado na pastelaria, e a gente nem tanto. Então, assim, esse alinhamento, não só com o time de dados, mas com as outras áreas de negócio, com a gestão, né, com a diretoria, é super importante ali para que a gente consiga, né, exercer, entregar os nossos projetos e o que foi demandado ali. Boa. E Francine, eu vou começar por você essa pergunta agora.
E aí depois a gente pulveriza aqui para todo mundo discutir. Mas para você, então, com o conhecimento que você tem de analytics de dados, conhecimento que você tem das metodologias ágeis, o que seria Agile Analytics? Essa pergunta aí, na hora que É boa, né? que eu comecei a refletir sobre ela, né, sobre esse conceito, Agile Analytics, na minha percepção, tá, é você conseguir fazer entregas agregando valor ali na medida do possível, né, que você define um projeto. Então, por exemplo, quando eu estou falando de analytics, né, no meu entendimento, eu tô falando de entregas ali mais baseadas em análises, mais não tanto ali na construção de um dashboard, embora no dashboard você vai desenvolver ali análises, né? Na agência eu trabalhei muito com essa parte de desenvolvimento de análises. Então, eu quero entender o porquê que está acontecendo isso nas vendas no mês X. E eram várias análises solicitadas, né? Então, qual que era, pelo menos assim, dentro do processo que eu tentava trabalhar e que eu acredito que pode se encaixar ali nesse conceito de Agile Analytics, é você quebrar essa análise em pequenas entregas, né? Então, porque às vezes você quer desenvolver uma análise, você vai desenvolver uma análise, você parte por um problema ali específico, e dentro daquele problema existem diversas hipóteses que você pode olhar. E se você for considerar todas essas hipóteses, você não consegue fazer uma entrega ali mais rápido, um período de 1 semana, de 2 semanas. Então, você conseguir quebrar essas entregas e ao longo do processo, você, por exemplo, eu estou falando aqui de um período de uma entrega de uma análise em 2 semanas, por exemplo. Olha, eu consigo te fazer uma análise com essa quebra para esse problema em 1 semana. A partir disso, já gera algum valor para a área de negócio e você consegue trabalhar ali numa segunda análise, né, complementando a primeira análise que você está fazendo. Então, você consegue maximizar ali uma geração de valor num curto espaço de tempo e não ficar muito tempo ali trabalhando numa análise com diversas hipóteses e já conseguir gerar valor ali para a área. Então, eu estou pensando muito nesse contexto de entrega de análise de uma forma mais rápida, assim, para o cliente final. E para você, Pedrão, o que é Agile Analytics? Então... Quando começa com então e depende, senta que lá vem história, hein? é que assim, a gente pode colocar esse rótulo em qualquer coisa. Agile, qualquer coisa funciona. Porque a gente falou aqui no começo dessa conversa sobre alguns conceitos de agilidade. De Lean, Kanban, Scrum. E assim, talvez não 100%, mas grande parte disso eu consigo aplicar em qualquer processo. Um processo para construir uma casa, uma ponte, um software, um dashboard, um data warehouse, qualquer coisa assim, eu posso aplicar princípios, fundamentos e ferramentas do Agile. Então, voltando numa pergunta anterior, isso vai dar muita previsibilidade e eu consigo... eu poderia só responder o que a Francine já respondeu, que está perfeito. Mas fazendo isso, aplicando esses conceitos, eu consigo quebrar entregas menores, entregar valor ao longo do tempo, estar mais dentro do que o cliente espera, porque ele vai mudar de expectativa ao longo do tempo, e ter métricas para isso, conseguir dividir essas métricas com os meus stakeholders, inclusive os meus superiores, que também são stakeholders, né? Mas eu consegui aplicar isso nas entregas de dados, que podem ser dashboards, podem ser análises, principalmente para análises. Eu acho que análise, assim, a análise eu acho que é o filé, talvez. Não sei se eu posso, se todo mundo concorda, mas é o que eu acho, pelo menos. Putz, tem um problema que eu preciso cavocar e descobrir o que é. E aí, cara, se eu quiser ficar 1 mês nessa análise, eu vou ficar, porque tem trabalho para 1 mês aqui. Mas não dá. Então, eu vou fazer isso seguindo esses princípios e frameworks para que esteja de acordo com a expectativa do cliente no menor custo de tempo ou de recursos possível.
Sim, e eu acho que essa parte da análise que você falou é algo que todo mundo trabalha com Analytics mais se encanta, mais curte, mais gosta. Tem a frase de um amigo meu que ele me falou recentemente, inclusive, que ele falou que o tesão dele é analisar e descobrir as paradas acontecendo. Se ele pudesse, ele morria, ficava velho, mestre ancião de Libra, só analisando os dados ali e vendo o que está acontecendo, por que está acontecendo. E quando ele descobre, é o momento onde ele fica mais feliz, né, Luciano? Não conheço esse amigo, não. Ele falou isso pra mim recentemente, exatamente assim. Não, lógico, né? Tem que ter. O que o Pedro falou é fácil até, né? Tipo assim, lógico, se você pegar o Agile, ele é um conceito que é aplicável a todo tipo de processo, né? Então, se você estiver fazendo pastel, se você estiver fazendo uma casa. Então, de novo, posso tentar trazer um pouco da visão de como a gente utiliza Scrum aqui, ou utiliza Agile aqui, que é antes até um pouquinho, né? Porque vocês trouxeram do ponto de vista de análise / extração dos dados ali. Então, você tem meio que do meio para frente, tá ligado? Então, em alguns cenários, a gente está no meio para trás, que é entender a qualidade desses dados para eu poder te entregar, Pedro, e você conseguir analisar essas informações com segurança de que esses dados estão sendo coletados da maneira correta. Então, por exemplo, a gente tem um produto que é inteiro sobre data quality dentro do Google Analytics e nele a gente faz isso junto ao Scrum. Então porra, a gente fez muito das práticas aqui que a Francine falou e que o Pedro trouxe, que foi, trazer o stakeholder. Nesse caso, o stakeholder é o meu cliente. Então, ele entra dentro do processo de auditoria trazendo pra gente qual é a principal dor. E essa principal dor não é à toa o motivo que a gente pergunta, é porque eu quero agregar valor no ponto mais rápido possível que eu consigo de ter a diferença, né, do tempo que eu demoro para executar isso versus o quanto que esse cara tem essa dor latente ali dentro do negócio dele. E aí, depois que a gente resolve esse problema, ou depois que a gente dá um prazo de quando a gente consegue resolver esse problema, a gente o resolve, mas lateralmente a gente está tratando outras questões, porque acontece muito com a gente nesse processo de qualidade de dados, que é do cara chegar assim, cara, eu não confio nos meus dados. E, porra, isso é genérico pra caralho, tá ligado? Então, tipo assim, como que eu vou conseguir agregar valor rápido numa parada que demora meses, porque isso por si só é uma análise gigantesca. Então, hoje, a gente utiliza, por exemplo, as dailies no geral, internamente, né? Até a análise dos KPIs de produtividade do nosso time, qual é o tipo de demanda que mais trava dentro do processo de data quality. Então, a gente tem por padrão que a parte de planejamento, normalmente, que depende do cliente, é o que gera mais problema. Então, aqui, né, a missão que o Pedro falou. Então, a gente começou a buscar parcerias técnicas. Então, no Nuvem-Shop, tu tá a fim de fazer uma auditoria e a gente ajuda vocês a fazerem a auditoria para vocês deixarem essa camada de dados pronta e aí, uma vez que isso tá pronto, eu não tenho mais esse problema? É a missão. Então, eu tô olhando para o meu processo, entendendo os meus gargalos do ponto de vista de produtividade para poder conseguir que isso não aconteça mais. E aí, beleza, eu tenho a auditoria rolando ali. É óbvio que nem em todo cenário eu vou conseguir ter esse contato, essa proximidade, mas como a gente, né, ainda bem, a gente tem essa mídia onde a gente consegue falar e chamar as pessoas e tudo mais, às vezes a gente apela também. Então, ouvintes, faz o seguinte, cria um ticket de suporte, todo mundo aqui, porque aí esses caras vão conseguir entrar em contato com a gente. A gente também apela. Mas, de novo, o processo está sendo seguido. Então, a gente diminuiu um pouco o sprint, né? Então, a gente não tem sprint de 15 dias, porque a gente entende que como o cliente está fora da minha empresa, eu tenho que dar uma visão um pouco mais aproximada desse valor que eu estou agregando aqui. Então, eu não posso demorar 15 dias para fazer uma reunião para dar um status dessa auditoria que a gente está realizando nos dados dele. Então, a gente adaptou, né? Agilidade, no geral, a utilização dos processos não é receita de bolo em nenhuma ocasião. Você sempre vai ter uma coisinha que você adaptou. Não dá para você... E esse foi o principal erro da utilização de metodologia ágil no início. Que os caras queriam seguir by the book. E não existe. Não existe receita de bolo para utilizar a metodologia ágil. E aí a gente vai continuando esse processo até finalizar a auditoria. E a gente hoje, por exemplo, missão, né? Quanto que meu time demora para poder fazer um diagnóstico do que tem problemas dentro do Google Analytics dele? O cara demora 16 horas. Se ele demora 16 horas, o quanto que eu consigo automatizar isso? A gente automatizou, a gente utiliza essa ferramenta hoje dentro desse processo, e aí olha que maneiro, a gente conseguiu diminuir 7 dias de uma tarefa que a gente demorava.
Por quê? Agora, ao invés desse cara ficar uma semana para poder entregar essa tarefa, eu trago isso para o kickoff. E aí a gente está colhendo os benefícios de fazer essa análise interna, né? Então, de novo, foi o que eu falei do debriefing. Todo final de auditoria, a gente tem a cerimônia de entrega, que é quase um ritual viking, de tacar fogo em alguma coisa que deu errado, sacou? Então a gente olha para aquilo dali e pensa, cara, como que o próximo cliente não vai passar por esse problema? Como que o próximo cliente vai agregar, a gente vai conseguir agregar valor mais rápido para um cara que tem um problema muito genérico. E aí a gente vai trabalhando em cima disso. Aí no final, o que disso é ágil? É a gente utilizar a daily para poder alinhar os processos. Essa daily não durar 3 horas, tá ligado? É a gente, ter muito alinhado qual é o escopo do nosso trabalho, porque eu tô num cenário onde eu sou agência, né? E eu não sei, talvez a Francine, que já trabalhou em agência, é muito fácil você perder o escopo do que é o projeto, porque o teu cliente, ele tá ali enfiando a faca em você o tempo todo, né? Tem várias empresas que têm como premissa sufocar a consultoria, e é para isso que ela te contrata, para não ter problema trabalhista do lado dele, tá ligado? Que se ele fosse fazer essa solicitação do lado deles, eles iam se fuder com o processo trabalhista um atrás do outro. Então, a gente tenta lidar com tudo isso. Então, daily, a gente tem o stakeholder próximo, trazendo ele para poder dizer qual é o principal problema dele. Eu tento resolver essa dor mais rápido. Então, a gente vai implementando a sprint, que são de 7 dias, ou seja, dentro dessa daily, a gente faz as perguntas corretas para poder entender. Lógico que depois a gente fica na sacanagem no Discord lá, porque a gente gosta. Mas o processo é seguido até a gente chegar nesse produto que a gente entrega. E aí, de novo, o que a gente faz muito é esse debriefing para poder encontrar novos produtos. Então, uma vez que a gente entregou um dashboard que integra os dados do Google Ads com o Google Analytics para poder montar um relatório extraindo os dados do Google BigQuery que cruza todas essas informações. O meu time fala, o cliente pediu algo aqui que talvez seja um produto facilmente replicável para todos os nossos outros clientes. Levanta a mão, Marina entra, Marina no nosso time de vendas, Marina entra, ela começa a oferecer isso para os nossos clientes, e aí a gente tem o time de dados ou o time de tecnologia agregando valor para o negócio e vice-versa, sacou? Porque tanto ela vai trazer uma bomba gigantesca que um cliente quer integrar dados, sei lá, em papel de pão, e ele quer botar essa porra dentro do Google BigQuery, quanto a gente do outro lado, quando estrutura algo, estrutura pensando em algo escalável o suficiente para a gente poder plugar isso nos nossos outros produtos ou nos nossos outros clientes. Falei pra caralho, desculpa. Mas ô Luciano, sem querer ou querendo, não sei, tu acabou trazendo um dos princípios do Lean, que é a melhoria contínua. Que é justamente isso, aprender com o processo e fazer com que o processo se auto-melhore ao longo do tempo. Boa. Eu tenho uma pergunta para vocês ainda em cima de Agile e tal, já indo para os finalmente aqui do nosso papo, né? Mas antes disso, Luciano tem que dar um recado pra galera. Tenho um recado maravilhoso. Onde é que eles podem aprender tudo isso aqui, Gustavo? Eu diria que na mesma escola que ensina o time do Pedro. Olha aí. Exatamente. Maluca, arrumamos esse verdade. jabá aqui do Neida. Métricas Boss Prime, mais de 20 treinamentos sobre Digital Analytics, aplicando esses conceitos na sua área de produto, na área de mídia, na área de analytics, na área de e-commerce. E você pode aprender com a gente. Aqui na descrição do podcast tem um link para que você faça isso com desconto. Eu tenho um salve aqui. Se você é dono de uma empresa, líder de uma empresa, muitas vezes você para e pensa assim, será que vale eu investir na meu time, na minha equipe sobre isso? Muitas vezes não investir no seu time, na sua equipe, é justamente o que faz você não crescer, não bater a meta e não ajudar o seu time, empoderando eles aí para um próximo nível. Então você tem que trocar esse pensamento e quem sabe fazer aí, igual o Pedro, que fez essa iniciativa para todo o time dele, de assinatura do Prime, para poder empoderar o time, auxiliar o time a ir outro pro nível. Isso é uma atitude louvável, por isso que eu estou trazendo aqui, Pedro, para vocês, esses parabéns, porque é difícil, né? A gente vê muitas vezes lideranças que não querem investir nos seus times e eu acho que isso é um tiro no pé tão absurdo, né? A gente cada vez mais tem que empoderar o nosso time a crescer, seja de formas que a gente possa ir evento, dando livro, dando curso, incentivando debates, para que a gente possa fazer isso acontecer. A galera pode fazer isso com um linkzinho na descrição que tem uma moral absurda. E a conta é simples, né? Quanto que tu investe em mídia?
Porra, se eu tô jogando uma porrada de dinheiro fora, o que custa investir no meu time esse dinheiro que eu já jogo fora, pra gente não jogar mais esse dinheiro fora perante aos dados? Exatamente. Voltando aqui depois desse jabá feito, pergunta pra Francine e pro Pedrão é o seguinte, na minha visão, a gente tá falando muito de metodologia ágil, acho que o podcast tá maravilhoso, porque a gente tá de fato conseguindo conectar tudo que a gente tá falando de agilidade com analytics e dados, então acho que a galera que tá consumindo isso aqui tá tendo uma verdadeira aula por parte de vocês aqui sobre a aplicação disso no dia a dia, e tenho certeza que tá estourando a cabeça dessa galera, inclusive Jane vai fazer, né? A Jane. A Jane. Bom dia nesse excelentíssimo dia, como é que é? Um excelente dia nesse incrível dia. Não, tem mais um, são Tem três. outra coisa, eu não lembro. A Jane é uma assinante nossa maravilhosa, que ela sempre começa assim, um incrível dia nesse lindo dia, com alegria nesse dia incrível. E ela, todo episódio nosso, ela faz um resumão no LinkedIn, no Instagram, na nossa comunidade do Discord, sobre todos os pontos que ela falou. Então eu sempre gosto de dar um salve nela, porque eu tenho certeza que isso faz com que ela aprenda pra cacete, sabe? Que é não só ouvir, mas depois redigir o que ela ouviu sobre isso para promover o debate. Isso é maravilhoso. Então, de novo, um salve pra Jane aí, que sempre dá essa moral pra comunidade. Mas voltando ao que a gente tá trazendo aqui, pra mim, um grande assassina Caralho, disso que a gente tá falando aqui, exatamente isso. Caralho. Esse é meu momento de abrir o coração. Todo mundo tá falando? Todo mundo desabafou, quase né? um fala que eu te escuto aqui. Pô, pelo amor de Deus. Pra mim, um grande assassina de tudo que a gente tá falando aqui é a falta de democratização perante os dados. Quero dizer com isso, quanto mais os dados estão trancados a 7 chaves, mais difícil é que as pessoas consumam e mais fácil que as pessoas abram um chamado para poder ter acesso a isso. Aí, daqui a pouco a Francine está vendo que para ela entregar os dashboards dela, ela vai terminar em 2027. Porque as pessoas não conseguem ter esse self-service analytics, tudo tem que pedir chamado. Imagina o Pedro com o time dele também. Se todo mundo, para qualquer nível de análise, tiver que abrir chamado para o Pedro saber que gaveta ele abre para liberar, já era. Eu queria entender como é que a gente pode, com essas metodologias ágeis e o que a gente está trazendo, resolver isso no dia a dia. Porque eu tenho certeza que vocês, assim como muitos da audiência que trabalham com dados, vivenciam esses chamados infinitos e contínuos o tempo todo. Então, como essas metodologias ágeis que a gente está falando podem auxiliar a democratização de acesso a esses dados para que vocês, coitados, consigam investir mais tempo em projetos e não em análises o tempo todo, né? E aí a pastelaria de dados não exista. Pode ir lá, Francine, começa aí. Tá, eu tô pensando aqui nessa pergunta, porque ela é bem complexa, né? Se a gente for pensar ali em relação a metodologias ágeis, para a gente conseguir dividir as nossas entregas e conseguir gerar valor, né? Eu acho que dentro dessa percepção de solicitação, novas demandas, a gente, de fato, ir trabalhando ou internamente, né? Algum projeto, então eu vou aplicar a metodologia ágil para desenvolver um projeto que eu vou trabalhar com a fomentação fomentar a cultura de dados dentro da minha empresa. Então, posso criar um projeto e dentro da aplicação das metodologias ágeis, por exemplo, o Scrum, para poder aplicar isso. Aí eu consigo realmente desenvolver um projeto aplicando essa metodologia ágil que vai beneficiar todas as áreas de negócio, né, que não necessariamente ali estão linkadas na parte de dados. Agora, dentro do contexto partindo de uma demanda de uma área de negócio, é mais educar mesmo no como funciona o nosso processo. Então, nós trabalhamos, porque não são todas as áreas, né, que trabalham com metodologias ágeis. Então, isso é um ponto que vale ressaltar. Então, se a minha área de dados trabalha com metodologia ágil e a área de negócio não trabalha, aí a comunicação vai ficar trancada mesmo. Então, talvez até sugerir, que tal vocês aplicarem as metodologias ágeis na área de vocês também e a gente conseguir linkar um planejamento que vai linkar com a minha sprint junto com a sua sprint. Então, a gente pode pensar nessa vertente também, porque não adianta a nossa área aplicar e está tudo redondinho, mas as áreas do cliente não conseguir compreender, né, ou achar que a gente está travando alguns processos em relação por mais que a gente está entregando de uma forma ágil, às vezes não é tão ágil o suficiente para a área de negócio, né? Talvez uma forma de resolver isso é justamente o que você trouxe, né?
Fazer todo mundo aplicar metodologias ágeis para que esses sprints se conversem. Acho que é uma boa ideia também, Pedrão. Sabe que eu começarei respondendo que tem uma grande armadilha que eu evitaria para não piorar a situação. Que é, vou roubar a frase do Lucian, que é assim, vou parafraseá-lo, na verdade, que é pegar o livro de Agile, ler todos os capítulos e querer aplicar aquilo no processo é a receita do desastre. Não vai acontecer como está no livro, não existe. E é mais comum do que deveria o time aplicar os conceitos, as ferramentas e piorar. Justamente porque não adaptou para o seu contexto e aí foi por água abaixo, né? Não, olha, não posso te atender porque na metodologia ágil, parará, foi por água abaixo. Então, primeiro, evitar esse cenário. Agora, para dentro do Agile, eu acho que eu ficaria com aquele conceito lá do início do Lean, de pensar em evitar o desperdício e focar na geração de valor. E isso inclui foco, e foco é dizer não. Então, é comparar as demandas. Olha, eu só tenho essa capacidade, eu sou só uma pessoa, portanto, eu entrego um dashboard por semana, 2, 5, aí cada situação vai ser, cada empresa vai ter a sua capacidade, cada time vai ter a sua capacidade, mas eu não consigo entregar tudo. Então, entender que essa demanda eu não vou conseguir atender, ou talvez não consiga atender nesse prazo, e dizer não. E é por isso que precisa ter o patrocínio da pessoa que está acima. Porque senão acontece aquela guerra de escalada. Ah, tu não vai me atender? Vou falar com o teu chefe. Aí o chefe diz que não, mas o Pedro está certo, não dá para atender. Ah, é? Vou falar com o chefe do teu chefe. E aí vai indo. Então, se não tivesse esse buy-in, esquece. Acho legal você trouxe institucionalizada. Que alguém traz uma visão como essa que você trouxe, vou falar com o teu chefe, vou falar com o teu chefe. Eu lembro de quem, né? Eu venho Chaves na minha cabeça, vou falar com a sua mãe, Kiko! Porra, umas coisinhas que acontecem no dia a dia que são tão bobas, né? Que na realidade, se a gente não souber defender, acho que esse é o ponto que você está trazendo aqui também, a gente está perdido, né? E ferrado. Acho que mas assim, excelente a colocação de vocês. Não precisa ser no mau caráter, eu vou falar com o teu chefe. Lógico. Geralmente não é no mau caratismo. É assim, CTO, o Pedro não entendeu a minha demanda aqui, isso é realmente importante para nós, será que tu consegue ajudar lá e priorizar com o time de dados? É na boa intenção, mas tem que ser na toda a cadeia protegendo. Entrega, né, também. Não, e assim, tu tá num lugar, tipo, muito maneiro, onde as pessoas não estão na maldade, assim, porque de boa intenção por boa intenção, o inferno tá cheio. Mas é porque, de novo, né, tudo tem que estar alinhado, o patrocínio é fundamental para isso, né, para você poder ter ali um aval um pouco acima de você para poder dizer esse não, mas no momento em que você acata uma solicitação dessa top-down, onde não tem que ser feito, acompanhar isso para poder fazer o debriefing, porque às vezes isso te empodera a dizer, vocês fizeram 3 vezes, tipo assim, meteram uma demanda no meio do sprint que vocês julgaram que era a demanda que tinha uma puta oportunidade, ou era algo que era uma urgência, e aí, elas não trouxeram resultado. Vocês vão ficar fazendo isso até quando? Então, de novo, o debriefing e a melhoria contínua. Caralho, 3 podcasts no dia é foda. E o processo do Lean, de você estar melhorando o seu processo o tempo todo, vem muito disso, né? Então, se a gente tem já, dentro de um relacionamento com um time de vendas, uma demanda que os caras vão trazendo todo mês ali, ou toda semana, uma solicitação nova que está fora do sprint, cara, o quanto que a gente está analisando o resultado dessas tarefas, o quanto que esse cara está sendo transparente contigo sobre essas demandas, porque assim, às vezes o cara quer só mostrar o trabalho dele lá e empurrar a demanda para o outro lado. Sim. E aí, acontece muito
com a área de dados do ponto de vista de coleta, né? Um dado não é conveniente à opinião do cara, Sim. aí, porra, invalida a fonte do dado. Foda-se. Porque isso aí vai demorar um tempo, e enquanto isso eu ganho uma sobrevida aqui para poder Sim. entender o que mexe o ponteiro. Então tem muita gente que usa isso na maldade. Então, pô, tenta do lado de quem tá puxando essas informações e fazendo essas análises, fazer o debriefing daquela tarefa. Beleza, e aí? Isso aí que tu fez, que foi a pica, cadê a porra do resultado, sacou? Porque eu fiz a análise, isso atrapalhou, então, né, você traz aquelas informações pós a tarefa que, no final das contas, quando o cara for pedir de novo, não, peraí, mano. Porra, é a quinta, irmão. Deixa eu te explicar. Tu não é um gênio, tá ligado? Tá só me fudendo. Ó, Francine e Pedro, a gente tá indo aqui agora pro momento, pra mim, que não sou eu que respondo as perguntas, mais alto do podcast, que é o bate-bola rapidinho. Qual é a ideia desse momento aqui agora, tá? Eu vou começar com a Francine, depois Pedro, beleza? Mas eu vou fazer uma pergunta. Francine não pode pensar muito, Francine. Você tem que abrir o teu coração e falar o que vem na tua mente. Você pode contextualizar à vontade ou não, fica à vontade. Aí eu começo com a Francine respondendo essa, e o Pedro depois eu troco isso aqui. Mas ambos respondem a mesma pergunta, beleza? Vamos lá então. Combinado? Francine Santana. Para você, o que tá aqui, ó, aplicar as metodologias ágeis em Analytics e as outras áreas em conjunto faria com que a pastelaria de dados acabasse? Não. Acabasse não, mas reduziria bastante. Legal, legal. Para você, Pedrão? Pastelaria de dados nunca vai acabar. Pastelaria Que de isso, dados mas é tu contou uma perene. história bonita aqui, pô, do Agile. Mas tudo foca, é aquilo que eu falei do enxugar gelo. A gente sempre mira nesse objetivo e chega cada vez mais perto. Mas, gente, sejamos adultos e realistas, né? Sim, Acabar não existe. Boa. Começar por você agora, Pedro. Agilidade para você é? Aplicar com sabedoria e discernimento os princípios e métodos, mas sem tentar fazer tudo. Fazer tudo é receita do desastre. Boa. Para você, Francine? Fazer entregas de valor no time certo. Legal. Começar agora por você, Francine, última pergunta, hein? Qual o primeiro passo para aplicar tudo que a gente falou nesse podcast no dia a dia de Analytics e dados? O primeiro passo, eu acredito que é, em conjunto com a equipe, você definir ali como vai ser minimamente a estrutura ali da metodologia que você vai utilizar. Scrum, com Kanban, mas você definir minimamente ali e testar. Legal. E você, Pedrão? Essa é fácil, é falar com o chefe. Se não tiver suporte de quem está acima do time, não vai dar, quer dizer, não vou dizer que não vai dar certo, mas vai ser muito mais difícil. O primeiro passo é falar com o gestor, seja lá quem for. Olha, a gente quer aplicar metodologias ágeis no time. Bora? Pode ser? Não vai ser agora, vai ser mês que vem? Beleza, então a gente espera. Se não, não recomendo. Boa. Acho que tem um ponto, talvez, vou responder no tom do bate-bola. Você, né? Vai do bate-bola também. Vamos lá, Luciano. Mas é porque eu acho que essa decisão de utilizar uma metodologia ágil parte do princípio de fazer uma análise introspectiva, né, do time no geral. Tipo assim, do jeito que a gente tá fazendo, tá dando certo? Porque você pode embasar a ligação pro teu chefe ou você bater na porta dele em cima dos resultados que vocês estão entregando. Então, pô, olha aqui, do jeito que a gente tá fazendo, né, a decisão de utilizar Agile Analytics ou utilizar uma metodologia ágil para poder entregar dados de maior valor pode ser baseados em dados também, né? Então, se você tem lá as suas entregas e o quanto você não está conseguindo cumprir prazo, o quanto que você está sendo interrompido no meio de uma metodologia, foda-se, que você está utilizando, sabe? Pode ser argumentos que vão fazer essa conversa com o teu chefe não ser tipo, deixa para agosto. Agosto de quando? Agosto de Deus, né? Aí tu nunca sai do mesmo lugar. Boa. Francine e Pedro, eu costumo dizer que o nosso podcast
deveria ser cobrado, porque normalmente são aulas em formato de áudio e vídeo, porra. Vamos fazer On essa demand. porra, tirar Eu tô essa porra, bota começando- só pro pessoal do Eu Prime. tô começando a pensar nisso, Luciano. A gente vai começar a fazer Analytics Talks o seguinte, ó. As 2 primeiras perguntas gratuitas pra esses filhos da puta que nem curtem, nem seguem a gente. Uhum, E o restante só pra galera do Prime, foda-se. exatamente. Tô pensando nisso. Mas a galera que tá ouvindo a gente e assistindo pode fazer a gente mudar a opinião disso. Como é que eles fazem a gente mudar a opinião disso? Curtindo, dando 5 estrelas, se inscrevendo, Sim, sim. Eu acho que vocês deveriam fazer isso, porque eu tô doido minimamente, compartilhando, É isso, né? Concordo. Francine, Pedrão, muitíssimo obrigado por esse papo incrível que a Desculpa gente teve qualquer aqui. coisa. Desculpa, Lucian, mas Desculpa. brincadeira à parte, obrigado mesmo pela essa conversa que a gente teve, pra gente estar trocando sobre metodologias ágeis e como é que a gente aplica essas metodologias ágeis ao dia a dia de dados, analytics e quem sabe aí cunhando cada vez mais um Agile Analytics, como a gente está falando aqui. Francine, obrigado. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Luciano. Prazer conhecê-lo aqui através do podcast. Pedro, né, que conhecia só das redes sociais. E agradecer, né, mais uma vez, e pode contar comigo aí para outros projetos, outras participações. Eu estou aí. Ih, já era. Abriu a porteira, já era. Obrigado, Francine. Pedrão, obrigado. Galera, foi um prazer inenarrável. Vou até contar uma curiosidade que eu tinha como objetivo de carreira participar do podcast. Então, dei esse check no meu PDI. É verdade, é verdade. Foi um prazer, inclusive começou no convite, então estou muito feliz mesmo. Podem contar comigo para o que precisarem. Prazer te conhecer, Já Fran. era. E quem quiser fazer que nem eu e colocar aprendizado de dados no PDI do seu time, chama o Prime. Ó, isso aí. Ó, Francine e Pedro, vocês não sabem a porteira que vocês abriram agora, tá? Com esse negócio, pode me chamar pros próximos. Sim. Vocês estão ferrados. Tem gente aqui que já veio 7 vezes. Exatamente. Vocês não estão entendendo, vocês estão ferrados. Se preparem, tá? Muitíssimo obrigado por esse papo, por essa troca, por essa conversa, por toda a conversa que a gente teve aqui e aprendizado. E você que ouviu a gente até aqui, de nada mais uma vez por isso, viu? Minimamente você compartilha com alguém isso, dá 5 estrelas, se inscreve no YouTube se tiver, se inscreve no Spotify se tiver, dá essa moral, que na realidade é tua obrigação. Moral Depois porra dessa aula aqui e do tempo da Fran e do Pedrão aqui, viu? De nada, não esquece que toda quinta-feira estamos aqui com mais um assunto do mais alto nível sobre Analytics no mundo. Um abraço, valeu. Quem não clicar em curtir, a mãe comeu todas as porcarias do mundo.